Você já se perguntou sobre o verdadeiro papel dos querubins na Bíblia? Esses seres enigmáticos têm uma influência profunda na história bíblica e espiritual. O que significa quando aparecem no Éden ou no tabernáculo de Moisés? Continue assistindo enquanto desvendamos os mistérios e as revelações sobre os querubins. Se você está pronto para descobrir essas verdades ocultas, inscreva-se e ative as notificações. Os primeiros registros dos querubins surgem logo no início das Escrituras, dando a esses seres uma posição destacada na narrativa bíblica. Em Gênesis capítulo 3, versículo 24, encontramos uma das menções mais icônicas. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus coloca querubins para proteger o caminho que conduz à árvore da vida. Armados com uma espada flamejante que se movia em todas as direções, os querubins garantiam que o acesso à árvore da vida estivesse barrado, simbolizando a proteção divina e a guarda das fronteiras sagradas. Os querubins, nesse contexto, não são meros guardiões, mas representações poderosas da justiça e santidade de Deus. Eles também marcam a distinção clara entre o sagrado e o profano, assegurando que o domínio divino permaneça inacessível para os impuros. Essa imagem dos querubins com suas espadas flamejantes ressoa com outras figuras mitológicas antigas, onde seres celestiais ou divindades guardavam objetos ou locais de extrema importância. No entanto, os querubins se destacam no contexto bíblico por sua singularidade. Eles não são deuses independentes, mas servos do Deus único, expressando não poder autônomo, mas a autoridade do próprio Deus. Quando olhamos para a árvore da vida e os querubins que a protegem, somos convidados a refletir sobre o significado dessa guarda em nossa jornada espiritual. A árvore da vida representa não só a imortalidade perdida, mas também a plenitude da vida em comunhão com Deus. Os querubins, ao protegerem a árvore, nos lembram da santidade e da justificada separação de Deus em relação ao pecado. Eles nos convidam a considerar o que significa buscar essa vida divina, não por nossos próprios méritos, mas pela graça e vontade de Deus. Essa proteção da árvore da vida pelos querubins, portanto, não é apenas um detalhe narrativo antigo, mas uma metáfora poderosa de nossa caminhada espiritual. Ela nos remete à necessidade de reconhecermos as barreiras impostas pelo pecado e a busca incansável por transcender essas limitações através de uma relação renovada e santificada com o divino. No tabernáculo de Moisés, os querubins têm um papel centralizado no propiciatório da Arca da Aliança, conforme descrito em Êxodo capítulo 25, versículos 18 a 22. Segundo a orientação divina recebida por Moisés, estes anjos alados foram moldados em ouro puro sobre o próprio propiciatório, com duas figuras voltadas uma para a outra, mas olhando para baixo, em direção ao lugar onde a glória de Deus residiria. Os querubins no propiciatório não eram meros ornamentos. Eles simbolizavam a própria presença de Deus entre os israelitas, servindo como um poderoso lembrete visual da santidade e da proximidade do Deus Altíssimo. As asas dos querubins estendiam-se para cima e suas pontas se encontravam sobre o local onde o sangue dos sacrifícios era aspergido no dia da expiação, destacando o papel de mediação que eles desempenhavam nesse contexto. Teologicamente, a função dos querubins aqui é fascinante. Eles servem como mediadores, uma ponte simbólica entre o humano e o divino. Estando sobre a Arca da Aliança, eles guardam a santidade do espaço onde Javé se revelaria a Moisés, demonstrando a ideia de que a presença de Deus é ao mesmo tempo acessível e resguardada. Essa posição privilegiada ressalta a importância do respeito às instruções divinas e da pureza necessária para se aproximar do sagrado. Mas há também uma interessante dicotomia na representação física dos querubins e na presença metafísica de Deus. Enquanto os querubins são concretos, feitos de metais preciosos e com formas detalhadas, a presença divina que eles guardam é invisível e indescritível. Isso nos convida a refletir sobre como elementos tangíveis podem apontar para realidades espirituais profundas e inefáveis, ajudando-nos a entender melhor o reino celestial através dos símbolos que nos foram dados.
Pensando no impacto dessa simbologia em nossa fé hoje, podemos questionar como os querubins do propiciatório ainda falam conosco. Eles nos lembram da necessidade de espaços sagrados em nossas vidas, lugares onde podemos nos encontrar com a presença divina. Eles também reforçam a necessidade de respeito e reverência ao sagrado, nos desafiando a criar ritmos e práticas que permitam esses encontros. Os querubins no tabernáculo são, assim, mais do que figuras angelicais. São emblemas de uma teologia vivida, manifestações visíveis da santidade, da mediação e da proximidade divina. Em nosso mundo moderno, onde a tangibilidade do sagrado muitas vezes se perde, eles nos chamam de volta à essência de nossa fé, a busca por uma conexão direta e reverente com o Criador. As visões de Ezequiel sobre os querubins nos capítulos 1 e 10 formam um dos retratos mais fascinantes e detalhados destes seres celestiais. Ezequiel, um sacerdote e profeta em um tempo de exílio, recebe visões avassaladoras que descrevem com precisão estas criaturas encarnando a majestade e o mistério do reino divino. Ezequiel descreve os querubins como seres com 4 faces: a de um humano, a de um leão, a de um boi e a de uma águia. Cada uma dessas faces possuía um simbolismo profundo e multifacetado. A face humana sugere sabedoria e entendimento, lembrando-nos da inteligência e racionalidade que são reflexos do Criador. A face de leão representa força e realeza, ressaltando o poder e a autoridade divinos. O boi, imponente e trabalhador, simboliza o serviço e a diligência, aspectos fundamentais no relacionamento do ser humano com Deus. E, finalmente, a face de águia aponta para a visão e a perspicácia espiritual, elevando-se acima das preocupações mundanas. Além das faces, os querubins também possuíam 4 asas, 2 que cobriam seus corpos em humildade e rigor diante da glória de Deus, e 2 que se estendiam para o voo, simbolizando a prontidão e a capacidade de agir conforme a vontade divina. Ezequiel apresenta essas figuras não apenas como guardiões, mas também como agentes do julgamento divino e da deliverança. Eles se movem com uma precisão impressionante, dirigidos pelo Espírito, simbolizando a perfeita sincronia entre a vontade de Deus e a ação destes seres celestiais. Imaginar essas visões é mergulhar em um universo onde a justiça, a misericórdia e a soberania de Deus se manifestam. Quando comparamos essas visões com outras descrições proféticas de seres celestiais, como em Isaías e Daniel, percebemos um fio condutor. Os querubins são apresentados de maneiras que sempre ressaltam a sua complexidade e poder. Enquanto Isaías descreve serafins que têm uma função ligeiramente diferente, os querubins em Ezequiel destacam-se pela sua multiplicidade de características e pela função de intermediação entre o sagrado e o profano. Essas descrições impactam profundamente o entendimento teológico dos querubins ao longo da história. Eles não são meras entidades estáticas, são poderosos representantes dos atributos divinos: o humano, sabedoria; o leão, força; o boi, serviço; e a águia, visão. Juntos formam uma imagem completa da presença ativa e plena de Deus no universo. Refletir sobre esses aspectos nos leva a uma maior compreensão dos atributos divinos que esses querubins representam. A sabedoria que orienta nossas vidas, o poder que nos protege, o serviço que define nossa existência e a visão que nos guia adiante. Esses símbolos eternos servem como lembretes constantes das inúmeras formas pelas quais a divindade se manifesta e interage conosco. As visões de Ezequiel não só nos fascinam pela sua intensidade pictórica, mas também nos elevam espiritualmente ao ilustrar, através dos querubins, uma multidimensionalidade do divino que é ao mesmo tempo terrível e misericordiosa, distante e presente, incompreensível e íntima. No Templo de Salomão, os querubins desempenhavam um papel crucial, como descrito em 1 Reis, capítulo 6, 23 a 28. Essas figuras angelicais eram representadas por enormes esculturas de madeira de oliveira, revestidas de ouro, que se estendiam por 10 côvados de altura. Posicionados no santuário interno, também conhecido como Santo dos Santos,
Eles dominavam o espaço com suas asas, que se tocavam no centro e tocavam as paredes do templo, formando uma espécie de cobertura protetora sobre a Arca da Aliança. A simbologia desses querubins era profunda. Eles representavam a doutrina divina e a reverência, trazendo à mente uma constante lembrança da santidade e da presença de Deus. O tamanho gigantesco das esculturas não era apenas um detalhe artístico, mas sim um elemento intencional para enfatizar a sacralidade e a proteção do espaço sagrado. Assim, os querubins no Templo de Salomão serviam como guardiães espirituais, reforçando o entendimento de que o Santo dos Santos era um lugar de extrema pureza e respeito. A arte dos querubins influenciou profundamente a cultura hebraica, transcendendo o contexto do templo e permeando outras tradições religiosas e artísticas. Nas representações hebraicas, os querubins eram frequentemente simbolizados por figuras híbridas com traços humanos e animais, evidenciando uma fusão entre a sabedoria, a força e a espiritualidade. Essa iconografia não só consolidou a presença dos querubins na consciência coletiva do povo de Israel, mas também moldou suas práticas artísticas e religiosas. Além disso, a representação dos querubins no Templo de Salomão exerceu uma influência significativa sobre outras culturas e tradições religiosas. As imagens de seres angelicais protetores inspiraram inúmeras outras tradições a incorporar figuras semelhantes em seus próprios espaços sagrados. No Egito Antigo, na Mesopotâmia e até mesmo nas tradições cristãs posteriores, observa-se a presença de figuras protetoras, que evocam a função e a estética dos querubins hebraicos. A presença dos querubins no Templo de Salomão nos leva a refletir sobre nosso entendimento de adoração e reverência. Emoldurando o Santo dos Santos, essas figuras nos lembram da necessidade de cultivar um espaço, tanto físico quanto espiritual, dedicado à adoração e à proximidade com o divino. Elas nos inspiram a proteger e reverenciar os lugares e momentos em que buscamos uma conexão mais profunda com nossa fé. Ao contemplar essas poderosas imagens, somos instigados a refletir sobre a sacralidade que permeia nossa própria prática religiosa e como podemos incorporar um sentido maior de doutrina e reverência em nossas vidas. Quando falamos sobre os querubins, é essencial diferenciá-los dos serafins, outra ordem angelical mencionada nas Escrituras. Em Isaías 6, versículos 2 a 6, recebemos uma descrição impressionante dos serafins. Eles são apresentados como seres ardentes com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 usadas para voar. Estes seres proclamam incessantemente a santidade de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enquanto os querubins são frequentemente retratados como guardiões sagrados, protegendo a santidade dos lugares divinos, os serafins têm um papel ligeiramente diferente. Eles são mais diretamente associados à presença e louvor contínuo a Deus, exaltando sua santidade e pureza. Visualize um trono celestial, onde os querubins atuam como guardiões desse trono, enquanto os serafins flutuam ao redor, proclamando a glória divina. Teologicamente, a coexistência dessas ordens angelicais sugere um ecossistema celeste complexo e interdependente. Esses seres não apenas diferem em aparência e função, mas suas existências complementam uma narrativa maior da majestade e poder divinos. Querubins e serafins trabalham-se em harmonia para manifestar a reverência devida ao Criador, cada um cumprindo seu propósito designado. O que podemos aprender com essa diversidade de seres celestiais em nossa vida espiritual? Primeiramente, ela reflete a infinita sabedoria e a criatividade divina. Assim como Deus criou uma variedade de anjos com propósitos distintos, Ele também nos fez únicos, com talentos e missões específicas. O reconhecimento dessas diferenças pode nos incentivar a valorizar mais a individualidade de cada pessoa e seu papel no plano divino. Para nossa jornada espiritual, os serafins nos lembram da importância de louvar e adorar a Deus continuamente, independentemente das circunstâncias, enquanto os querubins nos ensinam sobre proteção, integridade e reverência para com o sagrado.
Ao refletirmos sobre essas lições, somos chamados a cultivar uma adoração genuína e a proteger os valores espirituais em nossas vidas diárias. As perspectivas contemporâneas sobre os querubins revelam um panorama fascinante, variando desde representações simbólicas até reflexos de mitologias antigas do Oriente Próximo. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos têm buscado entender melhor esses seres angelicais e seu papel nas narrativas bíblicas. Os querubins, muitas vezes retratados em arte e literatura como guardiões poderosos, carregam significados profundos que transcendem suas descrições físicas. Ao analisarmos as representações simbólicas dos querubins nos dias de hoje, percebemos como elas se entrelaçam com mitologias de antigas civilizações, como a Mesopotâmia e o Egito. Nessas culturas, figuras aladas semelhantes aos querubins frequentemente simbolizavam proteção divina, poder e sabedoria. Essa conexão não apenas enriquece nosso entendimento histórico, mas também ressalta a universalidade de certos símbolos espirituais. Nos estudos teológicos modernos, os querubins são interpretados sob diversas óticas, oferecendo novas compreensões sobre o seu significado. Alguns teólogos veem os querubins como mediadores entre Deus e a humanidade, representando a justiça e a santidade divinas. Outros sugerem que esses seres angelicais simbolizam aspectos complexos da criação e da ordem divina, atuando como guardiões do cosmos. Essas interpretações não apenas evidenciam a riqueza teológica do tema, mas também provocam reflexões profundas sobre o papel dos querubins na história sagrada. O impacto literário e teológico dos querubins na narrativa bíblica é inegável. Desde a proteção da árvore da vida em Gênesis, até suas manifestações no Templo de Salomão, os querubins emergem como figuras centrais que comunicam mensagens importantes sobre a santidade e a presença de Deus. Através dos olhos dos profetas, como Ezequiel, vemos como os querubins encarnam tanto a glória quanto o mistério do divino. Essas representações não apenas inspiram a imaginação, mas também consolidam conceitos teológicos fundamentais na tradição judaico-cristã. Refletindo sobre como as visões modernas dos querubins podem ajudar na nossa compreensão espiritual atual, percebemos que esses seres angelicais ainda têm muito a nos ensinar. Em um mundo onde o sagrado é frequentemente esquecido, os querubins nos lembram da constante presença de Deus e da importância de proteger aquilo que é espiritual e divino. Eles nos desafiam a renovar nosso compromisso com a fé e a buscar entender mais profundamente os mistérios da criação. Assim, ao explorarmos essas perspectivas contemporâneas, somos convidados a embarcar em uma jornada de descoberta espiritual que enriquece nossa fé e amplia nossa visão do divino. A importância dos querubins na história bíblica e na espiritualidade contemporânea é inegável. Essas figuras angelicais, que apareceram nos momentos mais cruciais das Escrituras, não apenas desempenharam papéis essenciais em narrativas históricas, mas também se tornaram símbolos profundos de proteção e pureza espiritual. Seus atos e representações nos textos sagrados inspiram diretamente a integridade espiritual e a manutenção de valores morais elevados. Os querubins, frequentemente vistos protegendo locais sagrados, nos ensinam sobre a necessidade de proteger nossa própria espiritualidade. Em um mundo onde nossa fé pode ser testada diariamente, a imagem dos querubins como guardiões incansáveis nos lembra da importância de manter intacta nossa integridade espiritual. Assim como eles guardavam a Arca da Aliança e os portões do Éden, somos chamados a proteger e nutrir nossa fé com diligência. Além disso, as lições espirituais dos querubins são numerosas. Sua presença nos incentiva a refletir sobre a pureza e a moralidade. Os valores que eles simbolizam, lealdade, obediência e justiça, são guias para nossa própria jornada espiritual. Se formos capazes de incorporar esses princípios nas nossas vidas diárias, poderemos nos aproximar de uma existência mais alinhada com o que é divino e justo. A influência dos querubins vai além dos textos bíblicos. Eles continuam a inspirar e a influenciar estudos teológicos e a fé pessoal até os dias de hoje.
Muitos estudiosos ainda debatem e exploram os significados profundos de suas aparições nas Escrituras, trazendo novas perspectivas e entendimentos que podem iluminar nossa própria fé. Para muitos, os querubins representam uma conexão direta com o mistério divino, uma lembrança constante de que há forças além da nossa compreensão trabalhando para o bem. Se você encontrou valor neste vídeo, inscreva-se para mais reflexões bíblicas e compartilhe suas próprias interpretações sobre os querubins nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.